De certo não havia notado que, de fato, a questão ressaltada é verídica de todas as formas. É claro que sabemos o que é racismo, como surgiu, qual grupo atinge, mas visar os grupos afetados e descobrir que dentro deles há aqueles que são ainda mais afetados? Ninguém está realmente falando sobre os feitos de várias mulheres negras para com essa sociedade. São poucos aqueles que podem citar mais de 3 nomes. Não há em nossas memórias conteúdos para serem abordados, sequer uma crença. Somos todos moldados a crer e viver o estilo de saber ocidental, como se outras ideologias jamais tivessem existido neste país. A autora Jaqueline Lima Santos menciona, numa divisão de mundo em apenas norte e sul, onde o norte representa os países desenvolvidos e o sul os periféricos, o considerado inferior, sul, se torna objeto de estudo. E essa reflexão nos leva diretamente ao colonialismo. Ainda temos essa imensa barreira social entre nossas verdadeiras linhagens. Epistemicídio é um termo criado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, referente à ocultação das contribuições sociais e culturais não prevenidas do saber ocidental, ou seja, colonização, onde negros, indígenas e demais raças foram induzidas a se adequar ao estilo de vida dos seus colonizadores, seja pela vestimenta, crenças, língua e principalmente tom de pele. Atualmente sentimos literalmente na pele as consequências de tal ato. Temos pouquíssimo conhecimento das culturas negras africanas em geral, as quais estão pouco a pouco sendo extintas. Breve biografia relacionando trabalhos e ações importantes da autora Djamila Ribeiro. Quem é Djamila Ribeiro? Nascida em Santos, São Paulo, 1º de agosto de 1980, Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é uma filósofa, ativista social, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. É uma importante voz contemporânea em defesa dos negros e das mulheres. Ela corajosamente denuncia a violência e a desigualdade social. É pesquisadora graduada em filosofia pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em 2012, e tornou-se mestra em filosofia política na mesma instituição em 2015, com ênfase em teoria feminista. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet. Atualmente é colunista do jornal Folha de São Paulo. Iniciou o contato com a militância ainda na infância. Uma das grandes influências foi o pai, estivador, militante e comunista. Aos 18 anos se envolveu com a Casa de Cultura da Mulher Negra, uma organização onde passou a estudar temas relacionados a gênero e raça. Djamila Ribeiro tornou-se um nome conhecido quando se fala em ativismo negro no Brasil. Suas principais atuações são os seguintes temas: relações raciais e de gênero e feminismo. É colunista online da Carta Capital, Blogueiras Negras e revista Asmina, e possui forte presença no ambiente digital, pois acredita que é importante apropriar a internet como uma ferramenta na militância das mulheres negras, já que, segundo Djamila, a mídia hegemônica costuma invisibilizá-las. Em maio de 2016, foi nomeada secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Escreveu o prefácio do livro Mulheres, Raça e Classe, da filósofa negra e feminista Angela Davis, obra inédita no Brasil que foi traduzida e lançada em setembro de 2015. Em 2018, Djamila Ribeiro foi um dos 51 autores oriundos de 25 países convidados a contribuir para Os Papéis da Liberdade, The Freedom Papers. Ao longo de sua trajetória, recebeu algumas premiações, como Prêmio Cidadão São Paulo em Direitos Humanos, em 2016, Trip Transformadores, em 2017, Melhor Colunista no Troféu Mulher Imprensa, em 2018, Prêmio Dandara dos Palmares e está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo abaixo de 40 anos, segundo a ONU. Foi escolhida como Personalidade do Amanhã pelo governo francês em 2019. Seus trabalhos mais importantes. As obras lançadas pela ativista são O que é Lugar de Fala, Belo Horizonte, Letramento em 2017,
Quem tem medo do feminismo negro, em São Paulo, Companhia das Letras, em 2018. Pequeno Manual Antirracista, em São Paulo, Companhia das Letras, em 2019. Esse livro, que trata do racismo estrutural arraigado no Brasil, recebeu o Prêmio Jabuti. E Lugar de Fala, em São Paulo, Pollen Livros, 2019. O Lugar de Fala traz uma discussão sobre diversos assuntos relacionados às dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras, desde salários menores, invisibilidade, falta de prestígio, diferenças na quantidade de mulheres trabalhando em situações precárias e até mesmo taxa de assassinatos, além de explicar alguns conceitos como, por exemplo, o próprio lugar de fala. Assim, o tópico Lugar de Fala traz a dificuldade de inclusão da mulher negra na sociedade. Fala da dificuldade da mulher negra em se envolver, resolver os seus próprios problemas e também presentes nos feminismos debatidos, apontando que não discutir esse múltiplo, que vai além da mulher branca, cis e de classe média, é silenciar os anseios de uma parcela considerável de mulheres que historicamente são colocadas na penumbra da inexistência. A partir da teoria do ponto de vista feminista, ao reivindicar os diferentes pontos de análise e a afirmação de que um dos objetivos do feminismo negro é marcar o lugar de fala de quem as propõe, defendendo que o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências e perspectivas distintas. O que é o lugar de fala? Essa frase é bastante discutida, principalmente nas redes sociais, usado entre pessoas que historicamente têm pouca voz e oportunidade de expressar a vivência de sua realidade. Abre aspas. O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. Fecha aspas. A frase de Jamira Ribeiro, filósofa, feminista negra e escritora, faz parte de seu livro O que é o Lugar de Fala, lançado em 2017. Nele, Djamila apresenta o horizonte histórico sobre as vozes das minorias, grupos marginalizados na sociedade, que foram silenciados ao longo da história do nosso mundo. A partir disso, podemos nos questionar se realmente todas as pessoas são permitidas ser ouvidas como todas as outras, ou têm a chance de falar como todas as outras. Ao analisar ao nosso redor, vemos que as minorias ocupam poucos espaços políticos, sendo menos retratados, e, por como é feito, menos ouvidas e respeitadas. E é nesse momento que entra o lugar de fala. A filósofa explica que essa hierarquia constituída na sociedade faz com que as ideias, saberes e vozes desses grupos sejam tratados como inferior, fazendo com que a estrutura social se mantenha ainda um lugar sem voz. Portanto, a ideia de lugar de fala tem como objetivo principal oferecer visibilidade a grupos cujo pensamento foram silenciados durante muito tempo na sociedade. Dessa forma, ao abordar assuntos específicos a um grupo, como racismo e machismo, pessoas negras e mulheres possuem um lugar de fala, isto é, podem oferecer uma visão em que homens e brancos não podem ter. Portanto, a fala é passada para aqueles sujeitos que realmente têm uma vivência em certa realidade. Isso não significa que sujeitos que não fazem parte de certos grupos não podem expressar suas opiniões. Porém, o certo é abrir espaço para entender e respeitar o que aquela minoria está tentando dizer. Como casos que aconteceram com a autora Djamila Ribeiro, temos inúmeros que acontecem fora e dentro do Brasil. Entre eles temos o de João, nome fictício, que foi perseguido por seguranças do shopping por acharem que ele queria roubar algo, apenas pela sua cor de pele. Mulher negra não passa em entrevista de emprego por conta do seu cabelo black e sua cor. Jovem negro é preso por roubo de bike por ter uma igual e o casal confundirem, sendo que o ladrão foi um menino branco. Esses são alguns dos casos que acontecem com pessoas negras. É para evitar esse tipo de acontecimento que a autora relata suas vivências e escreveu seu livro, O Pequeno Manual Antirracista. Não é sobre não ser racista, é sobre lutar contra. O livro nos aprofundou das pautas feministas antirracistas
novos ensinamentos sobre essa luta e um esclarecimento maior sobre o que ela se trata, além de citações vindas de tempos atrás que ainda conseguem nos definir nos dias de hoje. Vimos a idealização da mulher negra como o outro do outro, o grupo mais baixo de uma sociedade. Homens brancos cis estão no topo da hierarquização formada. Abaixo deles vêm as mulheres brancas, as quais, mesmo sendo mulheres, possuem uma branquitude em seu favor. Seguidos pelos homens negros, que por mais que sejam negros, ainda são homens. E por último, as mulheres negras, caladas e menosprezadas por serem mulheres e negras ao mesmo tempo. Precisamos construir uma sociedade sem essa hierarquia de gênero e opressões. Djamila nos guiou ao pensamento de que o movimento feminista pensava-se a partir da realidade das mulheres brancas, e a discussão precisa se estender para outros grupos. A luta precisa ser abrangente. Não dá para a gente lutar contra uma opressão e reforçar outra. Lutar contra o machismo e reforçar o racismo é alimentar a mesma estrutura. Para nós, mulheres negras, só faz sentido pensar em uma sociedade de fato livre de opressões, e não só pensar nas opressões que nos atingem. Seu trabalho também nos alerta sobre enxergar as desproporções, nos perguntar a frequência que vemos mulheres e homens negros ocupando cargos altos na sociedade. Quantos dos nossos vemos nos grandes eventos, nas mídias, jornais, em nossas estantes de livro? Somos a maioria de nosso país e mesmo assim nos fazem de minoria. A própria autora nos disse: minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Ela nos fez perceber que precisamos saber quem somos, de onde viemos e onde estamos inseridos, tanto em sociedade como cultura, não só para questionamento, mas para fazermos mudanças significativas na sociedade. Precisamos entender o nosso lugar de fala para pensarmos e repensarmos as estruturas sociais e, quem sabe, construirmos em conjunto uma sociedade mais igualitária. Portanto, saber que somos sim diferentes, mas essas diferenças não nos tornam desiguais.